Dizem que a principal habilidade de um líder é a comunicação. Sabe por quê? Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Por isso, insisto. Será que anos atrás era mais fácil ser pai, ser mãe, ser professor, ser líder? Em tempos em que o virtual, o híbrido predomina no mundo corporativo, ficou muito mais difícil liderar pessoas. A autoridade que era dada pela posição, pelo cargo que você ocupava, já não é suficiente para você conseguir liderar um time, liderar uma equipe. Basicamente, no passado a gente viveu um mundo onde o poder, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou como eu costumo brincar, obedece quem tem boleto para pagar, funcionava. Se você fizer isso hoje em dia, o seu emprego está em risco. A contratação de um líder, ela nasce da habilidade técnica, que a gente chama no mundo corporativo de hard skills. Porém, as habilidades comportamentais, os soft skills, eles só aparecem ao longo dos meses, depois de tempos e tempos trabalhando com as pessoas. Mas você sabia que o seguinte, a demissão de um líder, ela sempre vem da falta de uma única habilidade? Ou melhor, da incapacidade de usar essa habilidade de maneira correta? Joel, você acha que o líder nasce líder? Não acho. Eu acredito que as pessoas nascem com uma predisposição, mas todo mundo pode ser líder. Porque liderar é você realmente dominar as suas próprias vontades e fazer... Quando seu time chega no escritório, entra em uma reunião pela manhã, a primeira pergunta que as pessoas fazem é se você, líder, já chegou? Se sim, será que elas ficam aliviadas quando elas percebem que você ainda não chegou? Um verdadeiro líder é aquela pessoa que promove, que desenvolve o que a gente chama de power skills. Um líder, ele estimula a geração de resultado, ele conduz reuniões, ele estimula as pessoas a pensarem de uma maneira diferente. Um líder de pessoas que faz com que o indivíduo se desenvolva e que o grupo também se desenvolva é um líder focado em power skills. Mas para isso acontecer, você precisa de uma habilidade muito particular. E deixa eu te contar, não é inteligência emocional. Você já parou para se perguntar o que significa ser um líder? ¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Fazer com que as pessoas se tornem versões melhores delas mesmas. Existem alguns tipos diferentes de liderança. Você já descobriu qual que é o seu tipo de liderança? Liderança por conhecimento técnico é aquela pessoa que conhece muito tecnicamente daquele assunto. Ela é especialista, ela domina aquilo com profundidade. O time, as pessoas procuram ela para tirar dúvidas, para entender como aquilo funciona. Também existe o líder por comportamento, aquela pessoa que tem os valores da empresa, que é a cara da empresa, que veste a camisa da empresa, que as pessoas olham e falam, essa pessoa tem a nossa cultura. E também existe o líder por resultado, aquela pessoa que gera muito impacto para a empresa. Independente de ser uma área de vendas, uma área comercial, ou na área dela ela reduz custo, mas essa pessoa ela gera resultado para a empresa dentro daquilo que ela faz. Pode ser uma área de atendimento, uma área financeira, qualquer outra área, mas ela gera muito impacto para a empresa. E quando a gente está falando dessas características de líder, como é que este líder, independente do perfil, da origem dele, se torna um líder mais eficaz? Como que esse líder faz no dia a dia com a sua equipe? Existem 3 pilares que são críticos para ajudar o líder, que podem ajudar ou derrubar um líder. Primeiro deles, crie uma visão de futuro. O que é isso? Para onde a empresa está indo? Para onde a área está indo? Segundo, motive as pessoas a todo dia lembrar dessa visão. É para lá que a gente está indo, é esse o objetivo que a gente está perseguindo. E terceiro, você precisa treinar essas pessoas, construir equipes, construir habilidades de hard skills e de soft skills nos seus liderados para que eles consigam contribuir nessa visão de futuro. Isso vai fazer com que eles se sintam partes, que eles consigam entender como eles contribuem nessa visão de futuro. Mas tá bom, Ruth, como é que eu faço isso na prática?
O que é o líder? O líder é o cara que aponta a direção, né? Lá a visão, é ali que a gente tem que chegar. Alinha o interesse de todo mundo. Como é que a gente faz as coisas? Se a gente chegar lá, o que todo mundo ganha. E depois ele vai na frente, varrendo a sujeira da burocracia, da falta de networking, para que a galera possa passar mais rápido. Para tudo isso acontecer, você precisa ter alguns comportamentos. Exemplo, tá? O líder precisa ser exemplo. Você tem que ser referência. Se você cobra que as pessoas cheguem no horário, você tem que chegar no horário, você não pode se atrasar. Se você é uma pessoa de difícil acesso, ou seja, a sua equipe não consegue falar com você, ela não consegue interagir, ela não consegue almoçar, ela não consegue conversar com você de outros assuntos a não ser quando é um problema, você tem uma dificuldade de acesso. Importante também, você líder precisa entender quais são os hard skills de cada pessoa do seu time. Você tem que desenvolver aquilo que essa pessoa consegue fazer de melhor, aonde ela consegue entregar mais. Isso vai fazer que essa pessoa atinja o power skill, a máxima capacidade daquilo que ela sabe fazer de melhor. Mas não adianta nada você também tentar reverter ou colocar uma pessoa em uma capacidade técnica que ela não tem domínio. Não adianta você pegar uma pessoa que é introspectiva e colocar para fazer uma atividade que é 100% comunicativa. Você não vai estar desenvolvendo a pessoa, você vai estar levando essa pessoa para um ambiente de estresse, para um ambiente que ela não está acostumada. O líder, é importante que ele nunca seja a pessoa que mais trabalha. É isso mesmo. O líder não é quem mais trabalha. Um líder é aquele que, através das pessoas, consegue multiplicar o seu potencial, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de fazer. Um líder forte é aquele líder que garante com que essas coisas aconteçam, que o seu time, que agora é você multiplicado por N pessoas, você sozinho pensa e executa por uma pessoa. Se você tem 5 pessoas no seu time, o seu potencial, a sua capacidade mudou. Então lembre-se, o melhor líder não é aquele que faz tudo, não é aquele que trabalha mais, mas sim aquele que consegue ter uma visão macro de aonde quer chegar e traduzir isso para que o time faça, dentro das habilidades, dentro das características que o time tem, da maneira mais rápida e melhor possível. Saber se comunicar, saber acompanhar, dar um contexto do que está sendo feito e como está sendo feito, de aonde nós queremos chegar, é o que diferencia um líder. Mas lembre-se, isso é o que eu estou te falando do seu comportamento baseado nos meus 20 anos no mundo corporativo, 21 para ser exato. E o que a sua empresa espera que você faça com a sua equipe? A verdade é fazer melhor aquilo que a gente já faz. Fazer com que aquilo que a gente consegue eleve sua condição e, portanto, seja muito mais eficiente, aumente nossa produtividade, competitividade, lucratividade, rentabilidade, nossa sustentabilidade. Por isso, o líder ou a líder é quem cuida de futuro. Partindo desse exemplo, qual que é a maior habilidade, então, que um líder precisa ter? Com o maior exército de pessoas colaborando em volta. Eu falei, como é que eu faço para ter gente colaborando em volta? Liderança. Mega importante. Total. E um líder, os líderes todos que eu conheci, eles eram muito bons em oratória. Saber pedir, saber explicar, saber interpretar o que está sendo dito pelos outros e principalmente o que os outros estão entendendo daquilo que você está dizendo. Isso é uma capacidade de oratória. É, isso mesmo. A oratória é capaz de traduzir coisas, de garantir o entendimento para todos que estão sendo envolvidos. Quer um exemplo? Sabe quando alguém te contou uma mentira e você falou, nossa, mas eu acreditava que isso era diferente, eu pensava de outra maneira. E a pessoa falou com tanta convicção, com tanta confiança, que isso fez colocar uma dúvida na sua cabeça? E isso é a capacidade de oratória. Grandes executivos, grandes líderes do mundo corporativo, grandes líderes da sociedade, ou mesmo os grandes líderes da sua empresa, os mais altos executivos. Você já parou para perceber que quando eles emitem a opinião deles, quando eles falam, eles têm muita confiança, muita propriedade? Isso garante a capacidade de comunicação. Sabe por quê? Que as pessoas vão passar a confiar nesse líder. Então, a melhor ferramenta para você, líder, conquistar a confiança do seu time se chama oratória.
Se você conseguir ter uma capacidade de oratória, isso vai fazer com que as pessoas entendam, que as pessoas consigam compreender o que você está pensando. Afinal de contas, na sua cabeça, nas vozes da sua cabeça, tudo que você fala é muito claro, não é mesmo? Parece muito simples, só que talvez você não esteja sendo efetivo na sua oratória. Como é que você vai resolver esse problema? Como é que você garante que a oratória está sendo clara? Deixa eu te contar uma coisa. As suas emoções são o que ditam a sua oratória. É isso mesmo. As suas emoções, se você está nervoso, se você está ansioso, se você está irritado, tudo isso vai mudar a sua capacidade de oratória. Mas antes da gente falar das suas emoções, deixa eu te falar um conceito muito importante, que é o seguinte: qual é o seu tipo de liderança? Você é um líder dissonante? Sabe o que é isso? Sabe aquela liderança que é baseada no medo? Aquela pessoa que tem comunicação agressiva, que dá ordem, que grita, que ameaça o funcionário, aquele líder que gera um distanciamento emocional com a equipe? Uma vez eu tive um líder que, para me lembrar que eu tinha que entregar um projeto, ele toda vez que passava por mim, ele me falava: se você não entregar nesse prazo, eu vou te jogar do 13º andar. Eu estava no começo da minha carreira, era analista, mas eu confesso que eu tinha medo. E o projeto, eu olhava para ele todo dia com medo que ele atrasasse e eu fosse jogado do 13º andar. A equipe que passa por uma situação dessa, em geral, a equipe fica com receio, com necessidades. Ela está ali aceitando aquele tipo de comportamento, aquela opressão de um líder, que muitas vezes parece até um líder psicopata, né? Que ele está querendo o teu mal, que ele está querendo te infringir. Você acaba aceitando esse tipo de comportamento porque você precisa do emprego, porque você precisa pagar suas contas, por uma necessidade. Só que qual que é o problema desse tipo de líder? Você vai criar um ambiente de uma equipe egoísta, de uma equipe que cada um vai tentar salvar a sua pele, porque sempre está sentindo que está em risco. Só que existe um outro tipo de liderança, que é o líder ressonante, que é aquele líder que ouve, que é empático, que tenta entender os objetivos, que tenta entender que não sabe como é se sentir no lugar do liderado. Então ele ouve as pessoas, ele tenta propor desafios, extraindo aquilo que o liderado realmente consegue fazer e aquilo que ele sabe. É aquele líder que motiva a equipe com os seus propósitos, os propósitos da empresa, alinhando com os objetivos, com o propósito do seu liderado. É unidade. Unidade, na verdade, é o princípio do líder maduro. Ele pacifica as coisas. Por isso que novamente, o paralelo da empresa, se tem microdivisões e brigas internas, divisão de delegação de funções, maravilhoso. Agora, o bom líder é um pacificador, é um unificador. O papel de um líder é melhorar as pessoas, é fazer isso de uma forma com que a habilidade de controlar suas emoções, de garantir que você vai passar a comunicação correta, de que você vai falar com a intensidade, com a maneira educada, com a maneira com que essa pessoa vai conseguir entender, é o que faz um líder se diferenciar. Isso é a capacidade de oratória. Geralmente os líderes pedem essa capacidade de oratória na hora de corrigir a equipe. É isso mesmo, principalmente quando algo dá errado. Então, por exemplo, alguma entrega não aconteceu da maneira que você esperava. Aí você entra para entender, você investiga, você vai no detalhe perguntando por que aquilo aconteceu, certo? Se sim, se você está fazendo isso, você provavelmente está cometendo um grande erro. Para entender, você começa perguntando assim: por que isso não funcionou? Por que a gente não atingiu o resultado esperado? Quando você pergunta o porquê, você automaticamente faz com que a sua equipe te dê uma desculpa. Porque eles vão responder esse porquê. Eles vão justificar o porquê não aconteceu, por que não está feito, por que isso não aconteceu. As respostas vão ser únicas e exclusivas justificativas. Ninguém quer errar. As pessoas não querem gratuitamente errarem. Elas simplesmente não sabiam como fazer. Então a minha dica para você aqui é o seguinte: pergunte para a sua equipe: estamos no resultado A, no ponto A. Como que a gente chega no ponto B? O que a gente ainda não tentou? O que a gente pode fazer? Isso é muito mais inteligente do que simplesmente perguntar por que não aconteceu. Mas em meio a tudo isso, qual que é o papel que os seus liderados enxergam que você deveria estar fazendo?
Todo líder, ele tem que saber qual é o objetivo da sua equipe, qual é o objetivo pessoal e profissional do seu liderado. Você vai descobrir isso em uma sessão de feedback estruturada, perguntando para o seu liderado qual é o objetivo nos próximos 12 meses, pessoal e profissional. Se você souber o objetivo desse liderado, você vai conseguir alinhar isso com os objetivos da empresa. Você vai conseguir falar, tá bom, você quer ser promovido? Então a gente precisa entregar esse projeto, a gente precisa fazer isso acontecer. Você vai usar os objetivos, a motivação do teu liderado para conseguir atingir os objetivos da empresa. Você já se perguntou, ou melhor, você já teve em algum momento que você queria perguntar para a sua equipe quais cursos, o que eles estavam fazendo para se desenvolver nas habilidades técnicas, nos hard skills? Porque parece meio óbvio, né? Se eu melhorar minha habilidade técnica, eu vou ser percebido, eu vou conseguir ser promovido, estar em outras posições. Parece ser óbvio isso para você conquistar mais prestígio, ser melhor remunerado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se os seus liderados te perguntarem quando foi o último curso de liderança que você fez? Se você não está se preparando, me manda uma mensagem aqui nesse vídeo, me procura lá no Instagram, @rondinellisilva, me procura em qualquer rede social que a gente pode te ajudar a desenvolver a sua liderança no nosso programa de mentoria. E para a gente chegar para os finalmente desse vídeo aqui, ó, um líder é capaz de enxergar mais do que as suas próprias entregas ou mais do que somente aquilo que a empresa consegue entregar para o seu liderado. Um líder pode mostrar novos caminhos para o seu liderado. Vou te dar um conselho. Já falei isso uma opção de vezes. Todas as emissoras de televisão são emissoras de televisão, mas se você quiser seguir a carreira de atriz em televisão, vá para a Globo. Pois é, Silvio, você sempre fala isso pra mim. É claro, porque lá na Globo você vai ter oportunidade de demonstrar todo o talento que você tem. Com certeza. Mas aí eu vou se você não quiser mais, eu aqui também, claro, né, Silvio? Não é questão de não querer. Às vezes eu acho que a oportunidade está sendo melhor do que aquela que eu posso oferecer artisticamente. Então, eu acho que até por uma questão pessoal, eu indico, faz esse caminho, porque esse caminho é melhor. A sua liderança vai ser testada todo dia. Sua equipe, seus pares, seu chefe, diariamente vão testar se você é forte ou fraco na liderança. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. Saiba que você é capaz de promover ou rebaixar as pessoas na sua vida. Dê atenção para quem realmente merece. Quem não merece a sua atenção, ignore. Se você não pode ignorar, tente mudar de ambiente, tente não estar onde você está. Ser líder é uma atividade complexa, ela precisa de alta energia, para sempre você estar enérgico, o seu nível de estresse é sempre alto porque você está preocupado com o que vai acontecer, mas eu vou te contar como que você pode cuidar para isso ser mais leve. Você sabe qual que é o melhor cargo que existe na sua empresa? Ou melhor, vamos começar pela sua área. Qual que é o melhor cargo que tem na sua área? O 02, ou seja, o seu braço direito. Sabe por quê? O seu braço direito, ele sabe de tudo que está acontecendo na área, ele está envolvido em todos os assuntos, só que ele não é cobrado como você não é cobrado. Ele não corre o risco que a sua cadeira corre de risco, mas ele está ali recebendo o máximo de benefício possível porque ele te ajuda. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual que é a melhor posição para o seu chefe? É você se tornar o braço direito dele. Quem é líder caminha sozinho, porque você tem poucas pessoas entendendo e passando pela mesma situação que você, que tem a mesma visão. Alinhar os seus interesses com o do seu chefe vai te abrir um mar de oportunidades, vão te abrir portas que você nem imagina. E lembre-se, controlar as suas emoções, saber comunicar de maneira clara o que você tem de objetivo, o que você tem de expectativa e validar se a outra pessoa entendeu o que você quis dizer, vai te abrir portas. Quem é líder caminha sozinho, né? Você vai ter poucos amigos, vai caminhar com poucas pessoas, mas boas pessoas. Legal. Mas você vai ficar sozinho. Porque quanto mais você cresce, mais difícil de você encontrar pessoas com a mesma visão.